lembrava em edição anterior, o professor Marcos Nóbrega nos falava do direito administrativo de faz de conta. E talvez nós estejamos agora entrando na era do direito administrativo da ficção científica, né? Tudo se resolverá a partir dos mecanismos de nova tecnologia. Outro dia, curiosamente, eu vi, acho que talvez no Jota, uma observação que dizia assim: o pessoal do mercado está usando inteligência artificial e o pessoal do controle está usando inteligência artificial. Só quem não está usando inteligência artificial é a administração pública. Eu dizia que coisa extraordinária, né? As pessoas que contratam conosco estão se preparando para isso, as pessoas que nos controlam estão se preparando para isso e a gente está indo a reboque. O risco, me parece, amigos, é que a gente receba esse canto da sereia, né? Todos os nossos problemas agora vão se resolver a partir de mecanismos de novas tecnologias, de inteligência artificial, sem que a gente formule um juízo crítico sobre como isto deve ingressar como variável a influenciar o comportamento da administração pública. Se nós formos pensar direitinho, né, o professor Daniel nos trazia um aspecto de impacto, é óbvio que o ingresso de novas tecnologias com mais força impactará no modo pelo qual se prestam os serviços da administração pública. E isso impactará, por sua vez, no modo como a gente pensa o servidor da administração pública, que a gente ainda pensa com a lógica quase que do século XIX. E esta dessintonia entre as coisas não vai poder prosseguir. Nós vamos ter que ter uma capacidade de resiliência para a recepção desses novos vetores, que talvez nos chame a fazer um exercício de redefinição de bases do direito administrativo. Também eu e o professor Marcos Nóbrega tocávamos umas ideias um pouquinho antes de começar, e ele dizia: o que será que aconteceu entre o direito administrativo que a gente aprendeu na faculdade e isso que a gente tem agora? E eu dizia: talvez, professor, a gente tenha perdido a lógica do que seja estruturante do direito administrativo. Quer dizer, o que se deseja do ponto de vista estrutural deste ente que a gente chama administração? Talvez a gente tenha se permitido cair no encantamento de vamos tentar uma solução pontual. Olha, nós temos problema com esse tipo de contratação, então vamos fazer um modelo de contratação específico para atender a esta necessidade. E aí daqui a pouco nós temos 18, 25, 42 modalidades contratuais que não conversam entre si e, portanto, a gente perde a lógica de atuação sistêmica da administração pública. Novas tecnologias vão nos fazer refletir de novo sobre isso. Como é que eu vou recepcionar o potencial que estes instrumentos oferecem para que a administração pública continue a atuar sem descurar das várias dimensões a que nos falava o professor Daniel, continue a atuar de maneira integral, de maneira sistêmica, percebendo os eventuais efeitos colaterais que um uso excessivo de novas tecnologias possa nos trazer. E um último elemento que eu quero deixar já proposto para o nosso debate, que é um risco hoje, é porque nós estamos cheios de vendedores de ilusões. Todos os órgãos de administração pública estão sendo hoje procurados por detentores de soluções tecnológicas extraordinárias, que vão nos redimir a todos. Mas será que nós temos capacidade de fazer essa análise para ver se essa solução vai efetivamente nos redimir? Fica essa uma provocação para a gente continuar no debate. Amigos, assim, está me ocorrendo uma frase que eu tenho ouvido com o professor Marcos Nóbrega falando sobre ressignificar, e uma frase que eu ouço de vez em quando as pessoas falam e acham bonitinho: eu sou totalmente analógica. Olha, essa frase tem que acabar. Se você é professor, hoje em dia, não fale mais isso. Isso não é mais possível. Isso é como disse Marcos Nóbrega. Tá aí. Esse negócio de que bonitinho, eu sou totalmente analógico. Não é bonitinho, né? Você tem que se adaptar, né? Aí vejamos o tema sobre o qual versa a pergunta, né? Muitos de nós ainda acham que os mecanismos de inteligência artificial todos são construídos a partir de algoritmos que a gente ordena, igual a gente ensinou o filho a amarrar o cadarço, né? O cadarço, que o algoritmo é isso, né? Vai pegar o cadarço, dobra aqui, passa o laço por aqui, puxa e amarrou o sapato. Muitos de nós ainda pensam que isto será assim, e nós já passamos. Isso era a primeira geração de inteligência artificial. Agora já temos o Deep Learning, em que a máquina identifica os padrões e a partir dele constrói as suas próprias regras de negócio. E já estamos começando a trabalhar naquilo que será mais relevante do ponto de vista de administração pública,
que é a inteligência artificial que opera a partir de contexto. Né? Ok, esses são os dados, isso são os padrões que eu identifiquei, mas esses padrões se comportaram assim porque o contexto era este. E se comportarão eventualmente de maneira diferente se for em outro contexto. E digo que isso é particularmente relevante para a administração pública, porque o nosso juízo de valor ou desvalor da conduta tem em conta o contexto. Né? Embora a norma em abstrato, né, não empreenda, por vezes, essa distinção, mas a nossa aplicação se faz a partir do contexto. Né? Então a gente precisa se aproximar desse tipo de compreensão para entender como esses mecanismos de inteligência artificial vão ingressar. E aí acho que muito mais importante do que controlar os algoritmos, porque a essa altura isto será menos relevante, o mais importante é a gente controlar a base de dados de conhecimento sobre qual opera o algoritmo. Porque esta base de dados foi construída a partir de uma necessidade que você tinha num determinado momento. Fico pensando, eu era secretário de administração e presidia a implantação do sistema de RH na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que na época tinha 126 mil servidores e tinha uma determinada matriz de tratamento de pessoal. Isso foi no final da década de 90, anos 2000, início dos anos 2000. Então, tudo aquilo que a gente buscava incluir naquela base de dados sobre a qual operava o sistema Ergon era aquilo que a gente precisava para gerir pessoal naquela época, que não é o que a gente precisa para gerir pessoal hoje. Mas se a gente tiver um mecanismo de inteligência artificial, ele vai operar na base de dados do Ergon. Né? E aí, portanto, ele pode fazer inferências que não têm utilidade nenhuma para o que a gente precisa hoje, porque os dados que estavam disponíveis não são os dados que são relevantes nos dias de hoje. Então, acho que talvez o elemento mais importante para a gente ter em conta é se nós temos dados suficientes que permitam ao mecanismo de inteligência artificial construir a inteligência, né, identificar padrões e cálculos que sejam úteis. Mas um outro aspecto que eu queria trazer, que me angustia dentro dessa proposta de pautas, de coisas sobre as quais nós vamos ter que refletir, é o seguinte: no campo específico de inteligência artificial, o grande ganho, ou um grande ganho, é a nossa capacidade de predição, né? de prever, de prospectiva. A partir desse conjunto de dados, eu consigo prever que se eu fizer isto e aquilo, o resultado provavelmente será aquele outro na proporção X, Y ou Z. Isso é o grande ganho. Né? E é claro que isso parece muito relevante para a administração. Mas em alguns outros momentos, a administração precisa inovar. Né? Em alguns momentos, precisa de a bold movement, fazer alguma coisa que nunca foi feita, né? Com algum grau de experimentalismo. Pode dar certo, pode não dar certo, mas eu preciso tentar, né? Para ver, porque isso é uma especificidade de tal lugar assim, né? Vamos aqui tentar um outro modelo. E talvez o ingresso com muita ênfase, muito elogio dos mecanismos de inteligência artificial desfavoreça ou crie um temor em relação a esse experimentalismo. Porque haverá sempre alguém do controle para dizer, olha só, a inteligência artificial dizia que se você mantivesse a estratégia, você tinha 87% de chance de êxito no grau tal. Pô, mas eu precisava tentar uma outra, né? Então, assim, este convívio entre a predição, que vai nos dar um caminho seguro e tal, a suposta eficiência, a partir do que nos diga o mecanismo de inteligência artificial, e o experimentalismo da administração, essa conciliação é alguma coisa que a gente vai ter que trabalhar. E aí nós vamos ter que incorporar essa dimensão experimentalista, mas é claro, de um experimentalismo controlado. E aí vejam que estamos falando realmente de um direito administrativo totalmente distinto daquele que eu aprendi na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ainda com o professor Caio Tácito. Mas é o que tem para hoje e não está com pinta de que vai melhorar amanhã.